Olá, boa noite. Iremos apresentar agora o trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu, Jonas Pereira, João Victor, Eric Amaral, Jonas Simões, Walter e Carlos. Se não me engano, são só esses. É muita gente. E sim, vamos iniciar aqui o que levou à Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a gente já pode dizer que teve, né, a Primeira Guerra e ela terminou de uma maneira assim mal resolvida. E com isso a Alemanha ela se sentiu meio que prejudicada em relação às outras, já que toda a Europa ficou meio que quebrada e a Alemanha ficou pior do que todas as outras, né? Então começou a sentir nascer esse sentimento, né, de culpa na Alemanha e todo esse sentimento de vingança por se sentir mais prejudicada do que os outros países que venceram, né? Outro ponto que a gente pode listar foi a Liga das Nações, né, que falhou, já que ela foi criada para garantir a paz e não foi bem o que aconteceu, não evitou a Segunda Guerra, houve a ausência dos Estados Unidos na Liga das Nações, que era uma grande potência mundial, teve a falta de política entre esses países que faziam parte dessa Liga das Nações, o colonialismo, né, que já nasceram em várias partes do mundo. Teve também a mudança brusca na política alemã. Como a gente já sabe, foi a época aí que Hitler passou a comandar a Alemanha aí como como eu posso dizer uma palavra como a nova esperança alemã, né, para restaurar a Alemanha. E isso foi uma das coisas também que já foi já mais para frente a gente vai falar disso de novo. Vamos pular agora para outra coisa outro fator que levou ao início da Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 também, que foi uma grande recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional. Peraí que meu óculos embaçou aqui, ai. É isso, como eu estava falando, né? E isso marcou a decadência do liberalismo econômico naquela época. Teve também a Revolução Russa, né? Que foi quando caiu mesmo a monarquia russa e levou o poder do partido bolchevique de Vladimir Lenin. Outro ponto seria a ascensão do fascismo e do nazismo. Como a gente já tinha falado, que o Hitler, né, ele após assumir a Alemanha, já foi apresentando, né, indícios do que ele iria fazer, né. Ele tinha esse preconceito, né, essa teoria que ele chamava de teoria do espaço vital, né, na qual ele acreditava, né, que a raça ariana era superior a todas as outras. E ele já deu vários indícios. A partir do momento que ele começa a anexar países ao redor da Alemanha, né, desconsiderando o Tratado de Versalhes, a partir do momento que ele começa a investir em armas, como eu tinha falado lá em cima, né, na parte da Liga das Nações, ele saiu da Liga das Nações e aí você já sabe, né, o que acontece. E com isso, né, nessa brincadeira da Alemanha e de Hitler de ficar anexando países, né, invadindo países, tomando território e etc. Eles invadiram a Polônia, aí sim, né, foi declarada a Segunda Guerra Mundial. Holland prepares her supplies of food, calls out her reserves to defend her frontiers. For Holland knows that since Hitler has chosen war, in spite of all the chances given him to avoid it, war there must be. And Holland builds new battleships for her further protection if need be. The Polish army is already engaging the invader, and Poland is ready.
Bom, meu nome é José Walter, vou estar falando um pouco sobre a expansão territorial da Alemanha. A Alemanha moderna foi formada em 1871, quando Otto von Bismarck, que depois tornou-se chanceler do Império Alemão, unificou um certo número de estados na Alemanha para o Império Alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu territórios para seu vizinho, e a República de Weimar foi formada. Esta república possui importante território ao leste da Alemanha atual, sobretudo a Prússia Oriental. No entanto, durante o período do governo nazista, enormes mudanças territoriais ocorreram. Inicialmente, a Alemanha nazista expandiu territórios de forma bastante dramática, mas o ponto de viragem foi a invasão da União Soviética. Embora a invasão significasse o aumento o mais rápido do território da Alemanha, como os aliados começaram a vencer os alemães, o território foi rapidamente perdido, o que culminou com a divisão e a ocupação da Alemanha pelos aliados. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas inglesas, francesas e americanas no oeste e uma zona russa no leste. A capital de Berlim foi igualmente dividida. Com o início da Guerra Fria, a parte ocidental da Alemanha foi unificada, tornando-se República Federal da Alemanha, muitas vezes informalmente chamada de Alemanha Ocidental. Com greve em Berlim, a zona da Rússia tornou-se regime comunista da Alemanha Oriental, oficialmente República Democrática Alemã. Assim como o território perdido que havia ganhado durante a guerra, a Alemanha também perdeu território para o leste. A maior parte das terras a leste do Orte-Neus foi para a Polônia. O restante, Coburg, foi à Rússia. Em 1990, após o fim da Guerra Fria, as duas Alemanhas se uniram. Com isso, um contexto feito por um breve resumo sobre a expansão territorial da Alemanha na Segunda Guerra. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre a participação da Itália na Segunda Guerra. Por exemplo, a gente vai estar falando sobre o comando de Benito Mussolini, o regime fascista italiano. É, ele ambicionava a restabelecer um período romano na região do Mediterrâneo e foi com esse propósito que a Itália coordenou suas invasões durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália e a Alemanha eram aliadas desde a formação do êxito romano da Berlim, com a assinatura de um tratado de amizade em 25 de outubro de 1936. Em 7 de setembro, com a assinatura do Pacto Tripartite, o Japão passou a fazer parte do eixo. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os italianos invadiram a Albânia em 7 de abril de 1939. Tal ocupação combinada com a intervenção da Guerra Civil Espanhola e a invasão da Abissínia, Etiópia, em 1935 foram um prelúdio para a atuação italiana na Segunda Guerra Mundial. Dando ao início da Itália na Segunda Guerra Mundial, as alianças com a Alemanha, com o líder fascista, hesitou em entrar na guerra após a invasão alemã da Polônia, pois reconhecia a deficiência de suas forças militares. Ainda assim, em 10 de junho de 1940, quando o governo francês se retirou de Paris diante da ocupação nazista, a Itália declarou guerra à França e à Grã-Bretanha, pois pretendia ampliar seu domínio no continente africano, conquistando as colônias desses países. Carlos, e eu vou falar sobre a invasão dos alemães no território da União Soviética. Desde 1933, a liderança nazista se preparava para a guerra contra a União Soviética, mas a investida ocorreria 8 anos mais tarde, em 22 de junho de 1941. Um exército de 3 milhões de soldados marchou rumo ao leste da Europa, dando início a uma das guerras mais brutais já vistas na Idade Moderna. Não foi um ataque preventivo do exército alemão, mas um ataque que ia contra o direito internacional e contra nações e pessoas completamente despreparadas. Foi o início de uma guerra de extermínio, com genocídio e ocupação brutal. O pacto de não agressão entre os alemães e soviéticos, fechado quase 2 anos antes, ainda valia. Mesmo assim, nesse 22 de junho de 1941,
foram postos em marcha 3 milhões de soldados alemães, com tudo que a indústria de armamento nazista possuía: tanques, aviões, armas e etc. O objetivo era conquistar a União Soviética e dizimar a população para explorar o país e, num futuro distante, colonizá-lo como alemães, criando um grande império alemão do Atlântico até os Urais. Os países bálticos, Belarus e Ucrânia foram simplesmente atropelados. Hitler e seus generais contavam com a marcha rápida até a capital soviética. Previam um blitzkrieg, que na verdade acabou não acontecendo, eles se enganaram. Poucos meses depois da investida, o inverno pararia as unidades alemãs antes de chegarem em Moscou. Na perspectiva atual, aquele era o prelúdio da derrota de 1945. 3 milhões de soldados alemães não retornariam à sua terra natal. Mas a própria Rússia perdeu 10 vezes mais pessoas. Delas, cerca de 10 milhões eram soldados do exército, mais de 3 milhões eram prisioneiros de guerra russos nos campos alemães. Também 3 milhões de judeus russos foram sistematicamente assassinados pelos alemães e cerca de 6 milhões de civis soviéticos caíram de alguma forma, vítimas da política alemã de extermínio. Após a fundamental vitória em Stalingrado, os alemães começaram a perder força. E isso acabou invertendo a balança após essa batalha, já que a produção industrial soviética superou bastante a capacidade alemã, que perdeu muitos soldados, teve muitas mortes, e foi bem estressante essa batalha no inverno soviético. E após isso, em 1943, nós temos finalmente a presença brasileira na guerra, cedendo à pressão americana que já havia entrado no confronto devido aos ataques a Pearl Harbor, e Getúlio Vargas cedendo à pressão americana e também cedendo à pressão popular que havia, já que os nazistas já focavam em embarcações brasileiras, já com a aproximação do Brasil e Estados Unidos, então havia retaliação, e isso acabou trazendo um sentimento de patriotismo, pode dizer assim, da população, que foi e botou pressão no Getúlio Vargas, né? Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da força expedicionária é do general Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. O Getúlio acabou cedendo e entrou na guerra. E nessa, quem quer? Ele não entrou na guerra, né? Mas quem foi os soldados brasileiros da FEB. Foram mais de 25 mil que lutaram na Itália. E a principal batalha deles foi a Batalha de Monte Castelo. E assim ajudaram a reconquistar, mas a libertar a Itália. O número de mortos passou de 443. E aqui eu vou deixar um áudio que é de uma reportagem da BBC, de soldados da FEB, lendo as cartas que eles recebiam. Vou deixar aqui. Essa é de um amigo Jair do Rio. Ainda ontem o Vasco jogou com o Fluminense. O jogo ia muito bem, o Vasco fez um gol e o Fluminense empatou. Logo após houve um gol que não foi gol, e aí, daí um grande sururu. Temos que esperar quarta-feira o resultado. E fico eu nessa agonia sem saber o resultado.
Pois é. Temos aqui agora o soldado Cândido Tomás. De minha prima, Cândido, eu vou fazer um pullover para você usar aí quando o inverno chegar. Isto é, já chegou, porque já estou sentindo frio. Mamãe me falou que quando eu te escrevesse, para te enviar um grande abraço cheio de saudade e que ela tem rezado muito para você, como se fosse sua mãe. Pois muito bem. E agora, você, Fernando... Chegando agora para meados do final, né, dessa guerra, a gente pode trabalhar aí com um dia D. Foi aí no dia 6 de junho de 1944 e foi uma marca de um enfrentamento decisivo para esse final de guerra. Tinha cerca de 100 mil soldados norte-americanos, tinha também canadenses, ingleses e alguns membros da resistência francesa, que eles desembarcaram na Normândia, né, e logo após isso foram seguindo para libertar Paris. O dia D foi o de maior operação, né, ali na Segunda Guerra Mundial, maior operação concentrada na Segunda Guerra Mundial. E além desses 100 mil homens que eu já tinha falado, né, cerca de 100 mil soldados que eu já havia citado, tinha também 6 mil navios, cerca de 5 mil aviões. E no ano posterior, em 1945, aqueles que eram soviéticos conseguiram reconquistar a Polônia e invadiram a Alemanha. O exército soviético, liderado por militares russos, caminhou em direção a Berlim com a Alemanha já derrotada. Aí, com a chegada das tropas soviéticas na região da periferia ali de Berlim, isso, se eu não me engano, foi no mês de abril. Aí os combatentes seguiam rua por rua, casa por casa, com sucessivas derrotas dos alemães já enfraquecidos. O Hitler, né, o grande ditador fascista, suicidou-se no dia 30 de abril, finalizando o terceiro reinado. O exército alemão se rende em 2 dias depois, e aí a Segunda Guerra não terminava. Os japoneses, eles estavam seguindo em combate, tá, na região ali do Pacífico, enfrentando os Estados Unidos e a União Soviética. Posso chegar também falando dessa bomba atômica e do final da Segunda Guerra Mundial mais preciso, né, mais precisamente. Aí importantes conferências foram realizadas após esses eventos para definir o destino das ações envolvidas, né, que era a região ali que era os países que estavam envolvidos, né, todos aqueles países que estavam na Segunda Guerra, e concluindo com esse final de japonês, Estados Unidos e na região da União Soviética. Mas como eu havia dito, né, a guerra permanecia na Ásia. E o Japão, ele seguia em combate utilizando aviões-bomba, né, pilotados por kamikazes que se jogavam, né, obviamente, acho que todo mundo sabe o que é kamikaze, e que simulavam, né, por causa do Império do Sol atirando em suas aeronaves contra os navios aliados no Pacífico. No mês de agosto, no mesmo ano, né, 1945, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ele ordenou o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, com efeito devastador das bombas atômicas. Aí o Japão se rendeu e terminou assim a Segunda Guerra Mundial. E a gente vê muito isso dessas bombas atômicas, desses ataques bélicos de bombas atômicas, né, como eu já havia falado, hoje em dia, onde nenhum país, tipo, na teoria, os países são proibidos de usar essas armas de grande porte, porque se usar em um país, automaticamente esse outro país vai usar nele, porque hoje em dia todos os países, na teoria, todos não, né, mas aqueles países que são de grande porte, como os Estados Unidos ou a antiga União Soviética, que hoje é russa, acabam por ter esse nível militar muito alto. Então até hoje a gente se mantém nisso, onde bombas atômicas acabam por decidir guerras e acabam por destruir ali basicamente todo o país. E isso aconteceu em 1945 e já foi uma devastação tão grande. Agora imagine hoje em dia a tecnologia vem avançando, onde tudo é melhor, né? Na teoria, tudo acaba sendo melhor, mais potente, então acaba por destruir totalmente, pode destruir cerca do continente completo por conta dessas bombas. E acabando a guerra, foi descoberto o Holocausto e o que os nazistas faziam nos campos de concentração.
Ao longo dessa guerra foram mortas pela ação dos nazistas cerca de 6 milhões de pessoas judias. Estima-se até que o número seja até maior devido à falha de registro. O Holocausto foi a conclusão de um processo de violência e exclusão promovido pelos nazistas contra os judeus desde a década de 1930. A realização do Holocausto deu-se em etapas diferentes, que incluíram o fuzilamento de judeus por meio dos grupos de extermínio e a execução desses por meio da câmara de gás, construídas no campo de extermínio. A câmara de gás foi implantada nesses locais quando os nazistas perceberam que o fuzilamento não era o meio de execução adequado, né? Já que eles gastavam munição e tudo mais, e até deixavam os soldados que faziam esse fuzilamento meio dodói da cabeça, né? Sendo que todos eles eram malditos. Assim, foram desenvolvidos 6 campos de extermínio cujo intuito era promover a execução de judeus em larga escala. Os campos eram Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka, todos localizados na Polônia.